Meu saravá fraterno a todos. Sempre uma satisfação a gente se encontrar aqui no canal Portal de Aruanda para bater mais um papo, para trocar mais uma ideia, uma troca de conhecimentos e falar sobre um determinado assunto, né? O que eu quero falar hoje aqui para o pessoal que me acompanha, o pessoal que já me acompanha há bastante tempo, tanto na página lá do Portal de Aruanda, nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e até mesmo aqui no canal do YouTube. O que estão fazendo com a mediunidade, né? O que a mediunidade se tornou para muita gente nos dias contemporâneos, né? A gente tem visto muita coisa, e fez até com que eu me afastasse um pouco de determinadas opiniões nas redes sociais, né? Que eu sou, como sempre falei aqui, de uma época anterior ao advento das chamadas redes sociais. Então a gente aprendia as coisas relacionadas ao mediunismo, à mediunidade, à religião, no terreiro, né? A gente aprendia conversando com as pessoas mais experientes, participando dos trabalhos, sentado ali no toco de um preto velho, auxiliando, cambonando um caboclo ou uma entidade que viesse em terra. E assim que se construiu aquilo que nós conhecemos sobre Umbanda, sobre as religiões de cunho mediúnico. Mas muita coisa acontece, e ela acontece numa dinâmica muito chega a ser até meteórica. As coisas mudam muito rápido. E às vezes aqueles conceitos que a gente entendia como conceitos essenciais, primordiais, eles não são mais aceitos hoje, né? As pessoas não têm mais paciência, né? A grande maioria das pessoas, elas não têm paciência mais. Elas querem queimar etapas, principalmente. Eu tenho visto muito essa questão da chamada gira online. A gira online, eu me lembro, se alguém tiver depois, pode colocar aí nos comentários, alguma novidade que eu não saiba. Eu lembro que isso aconteceu muito na época da pandemia, né? Os terreiros estavam proibidos de abrirem as suas sessões, né? E de repente surgiu a ideia de algumas pessoas, em especial o pessoal de como é que fala? De mídia, né? De mídia de rede social, e chamar a entidade, conversar com as pessoas através do online, né? Do computador, do smartphone. Não muito tempo atrás, a gente ouvia muita gente dizer, né? Quem joga cartas online, quem joga búzios online, quem fala sobre espiritualidade via um computador é marmoteiro, né? Aí você via essas mesmas pessoas que recriminaram tanto as pessoas que tinham essa prática, depois fazendo as chamadas gira online. Se era proibido antes, por que depois, só por causa de pandemia, virou uma coisa liberada, né? Muitos foram diante da sua própria conveniência. Se você não tem novidade na internet, na questão meteórica dela, você fica para trás. Então essas pessoas que viviam
do trabalho midiático, elas perderam as suas forças e precisavam encontrar alguma coisa. Inventaram o negócio da gira online. Depois, não satisfeito, veio uma tal de fábrica de médium. Como que a gente pode fabricar um médium? Aí, se você pega e fala alguma coisa, o indivíduo fica bravo, sai xingando, sai trazendo a sua suposta verdade, dizendo que aquilo ali é possível. Não é possível. Não existe esse tipo de conexão via computador ou via Facebook ou via WhatsApp, no sentido de alguém que está aqui na condição de cuidar dessa pessoa, do seu processo de desenvolvimento mediúnico, ela fazer isso pela internet. Não dá, até porque a pessoa também não teria conhecimento suficiente por uma infiltração de alguém do baixo mundo espiritual, da influência de espíritos zombeteiros, quiumbas, espíritos embusteiros, que podem muitas vezes se aproveitar desses momentos e utilizar da fraqueza, da vaidade, do ego de algumas pessoas e saírem ali se travestindo de entidade. Esse foi um caso muito grave aí que aconteceu e que ainda acontece, e que, se eu for realmente dar a minha opinião para valer, vai gerar uma controvérsia danada. E eu tomei como base que eu não tenho mais paciência, idade, disposição para discutir méritos. Mas aqui no meu canal, na minha rede social, perante a comunidade que me acompanha, eu costumo sim dar a minha opinião. Então a minha opinião não é de degladiar, não é de confrontar. A minha opinião é que isso não existe, tá? Não tem cabimento, não tem nexo a uma situação como essa. Não dá para você cuidar de alguém via online. Não dá para você fabricar e desenvolver um médium sem um médium, ficar descalço dentro de um terreiro e aprender como que funciona, como que se processa a afinização que ele vai ter com as suas entidades, com o astral que eu acompanho. Então esse é um ponto. Depois, aí a gente começa a ver advento de coisas rápidas, né? Coisas, como eu falei, meteóricas. Ninguém tem paciência mais para ver um vídeo de meia hora. Até falaram para mim: Marcelo, não faz vídeo de meia hora porque o cara não assiste. O problema é de quem não assiste. Eu não estou aqui para agradar gregos e troianos. Eu estou aqui para passar a minha opinião. E se durar meia hora, uma hora, e a pessoa quiser assistir, for conveniente para ela, tudo bem. Se não for, ela aperta o botão e vai procurar o outro, ou vai viver da superficialidade. O que eu passo aqui é a minha experiência de 40 anos dentro de terreiro. São 4 décadas só, né, que eu trabalho com o aspecto, com as questões de cunho mediúnico, né? Porém, ainda até mais do que isso, porque se eu for voltar ao tempo ainda que eu era uma criança, eu já ia para terreiro. Então, praticamente a minha vida inteira, eu estou dentro de terreiro. É a única religião, é a única situação que me envolveu. Então, eu tenho uma certa propriedade para falar sobre o assunto. Não sou dono da verdade, nunca quis, mas eu tenho uma certa propriedade. Então, não dá para você ver determinadas coisas que acontecem hoje, que no passado a gente aprendia com as entidades de uma forma bem rigorosa. Como que você pode imaginar uma pessoa hoje sair nas redes sociais, principalmente no TikTok? E eu tenho TikTok, eu brinco muito no TikTok, também faço as minhas bobeiras lá no TikTok, mas isso daí não tem nada a ver com a questão da minha vida dentro de terreiro. É um momento de descontração, todo mundo tem. Agora, tem coisa que acontece nesses canais, nessas plataformas que estão fora de série. Tem gente que tá dizendo que está incorporando o Akhenaton. Tem gente que está dizendo que está incorporando o próprio Chico Xavier, que o Chico Xavier deixou um código
com as pessoas próximas dele, justamente para bater nessas fraudes que com certeza viriam. O Chico, ele deixou ali claramente, antes de desencarnar, um código ao filho, e parece uma pessoa que era muito próxima dele, que se ele surgisse em algum médium para evitar justamente isso, sendo o espírito dele, ele teria que trazer esse código, senão não era verdade. E esse código, ninguém tem esse código, ninguém falou. E o que já apareceu de psicografia de Chico, de gente que incorpora? Tem um sujeito aí agora que apareceu na rede social que tem uma infinidade de pessoas, por isso que eu estou falando, olha o que estão fazendo com a mediunidade, que diz que incorpora até Jesus Cristo. Pasmem, Jesus Cristo. Ele fala que ele incorpora o Jesus Cristo. Agora, se ele ver esse vídeo aqui, eu contestando ele vai me processar? Então, que ele processe. Porque não dá para tudo aquilo que eu aprendi durante esses anos todos, dizer que alguém teria capacitação mediúnica para absorver um ser da envergadura de Jesus Cristo. Mas não se assustem se é Jesus. Ele diz que ele incorpora, que ele canaliza até com Deus. Deus, ele traz Deus. Ah, Marcelo, mas todo mundo pode falar com Deus, pode entrar em comunhão com Deus. Claro, Deus está em todos nós. Mas agora ele vem e diz que é um tal de uma força que é Deus e que ele se intitula e ele julga todo mundo, ele fala que todo mundo está errado e que ele é um governador planetário. E que ele, nessa encarnação, nós temos que aceitar ele porque ele é um governador planetário. Totalmente fora daquilo que nós aprendemos, que a espiritualidade ela não se vanglorifica de absolutamente nada. A espiritualidade tem sabedoria, a espiritualidade não traz essa coisa de rótulo, isso é uma coisa mundana, isso é uma coisa do ser humano imperfeito, ligado a essas coisas que ele precisa aparecer em relação ao outro, ele precisa se colocar numa condição superior à do outro. Então, gente, é lamentável. É lamentável o que estão fazendo com a mediunidade. Ao longo dessas 4 décadas, eu vi muitas barbaridades. Sempre vi coisas assim que você via que o povo falava, que é marmotagem, que é charlatanismo, a gente vê. Eu era jovem, ainda tinha um rapaz que dizia que incorporava o Nero mesmo, aquele que botou fogo em Roma. Entendeu? Então, essas pessoas não gostam de incorporar, de falar que ela incorpora o Zé da esquina. Eu sou o Zé da esquina. Não, elas precisam falar que elas estão incorporando uma grande personalidade da humanidade, né? Então, isso vai chamar atenção. Puro ego, pura vaidade, pura mistificação, e que realmente as pessoas que pouco conhecem, que não se aprofundam na questão espiritista, na questão espiritualista, na questão da mediunidade em si, vão acabar acreditando que em verdades, né? Isso porque quando você conta mais de 10 vezes uma mentira, pode ser que as pessoas acreditem que ela seja verdade. Então, ao mesmo tempo que a rede social trouxe uma facilidade muito grande para a gente adquirir conhecimento, né? Na rapidez dela, ao mesmo tempo ela traz muita alienação. É muito rápido as informações, então essas pessoas elas se aproveitaram desse momento, né? Então, gente que fala que incorpora Deus, Akhenaton, Jesus Cristo, né? Todas as entidades, né? Todas as entidades da Umbanda se manifestam nesse indivíduo, todas sem exceção, ele canaliza com todo mundo, né? Ele incorpora todo mundo e ainda se auto-intitula um governador planetário, que a gente não entende ainda quem ele é. Bom, então a gente começa a ver todas essas parafernálias e um monte de gente também aparece aí, sem vivência nenhuma, sem conhecimento nenhum, se embrenhando a dar opiniões na internet, dizendo que o que você faz está errado e o que ele faz está certo, e
que tá tudo errado e que passa ali uma sabedoria como se ele fosse ali um ser alado, vindo das Pleiades sagradas. Então, olha, o objetivo desse meu vídeo, desse bate-papo aqui, eu pretendo voltar a fazer os meus vídeos aqui no canal, sempre com essa pretensão de trazer um pouco de lucidez às pessoas. Mediunidade é coisa séria, gente, tá? Essa história de que todo mundo é médium é uma falácia também. Todo mundo não é médium. O que as pessoas têm é capacidade de interagir com a espiritualidade. Você pode falar com Deus, você pode falar com Jesus Cristo, você pode falar com o caboclo pena branca, você pode orar para o caboclo pena branca, você pode orar para o anjo, você pode orar para Deus, você pode orar para os santos, para os orixás, você pode, mas isso não significa que você é um intermediador, isso não significa que você é um médium, e médium é intermediário, sabe? Isso não significa que você está trazendo a força da inteligência desse espírito da outra dimensão. Então esse é um equívoco muito grande que é passado, que é vibrado, que é trazido aí para as pessoas, e aquilo está se tornando verdade, entendeu? Então existe uma diferença entre você se conectar com o astral do que você ser médium, né? Então isso faz com que as pessoas alucinem, então é muita alucinação. E se a gente não falar sobre isso, se a gente ficar caladinho, com medo das lacrações, com medo das coisas que acontecem hoje em dia, do politicamente correto, você não pode falar nada, senão você vai ser processado. Senão, quem é você para falar? Tudo hoje nós vivemos assim, e aí vai se tornando uma bagunça, uma salada mista, uma confusão, que vai gerando isso, e nós vamos viver de mentira. Porque na hora, eu garanto, que na hora que tiver que resolver um problema sério, você precisar do astral, você precisar da conexão daquela entidade, você precisar daquele Exu, você precisar daquele caboclo, você precisar do orixá, você precisar da cobertura astral, não vai ser esses papinhos furados, esses cursinhos de internet, essas girinhas online, tá? Que vai resolver. Na hora que você tiver que bater numa magia, num feitiço que foi mandado para alguém, e você não tiver a mediunidade para você canalizar, trazer realmente essa cobertura astral, você não vai resolver. Você não vai resolver essas pessoas sem cobertura. Nós não somos nada, nós somos de carne e osso. Eu também não sou nada. Se não for os meus guias, se não for a espiritualidade, a fundamentação que está por trás dela, não fazemos nada. Sabe? Não fazemos. É eles que têm o poder de encantamento, o poder de quebra de demandas, o poder de cortar, o poder de analisar aquilo que é de merecimento, aquilo que faz parte do processo. Eles é que têm o poder. Se você não tem isso, se você não tem como intermediar isso, esquece, você não vai fazer. Você vai rezar. E a providência divina na sua oração e na sua reza pode ser que dê resultado. Entendeu? Mas olha, se tiver feitiço, se tiver magia, se a pessoa tiver magiada, se tiver uma ação do baixo mundo espiritual organizado como não vai ser a sua reza só que vai resolver. Você precisa de uma ação, você precisa de uma intervenção, sabe? Então essas pessoas, elas estão muito alucinadas, elas estão muito vaidosas, elas estão muito prepotentes, sabe? Elas estão querendo ser mais do que o caboclo, elas estão querendo ser mais que o preto velho, elas estão querendo ser mais do que Deus, mais do que os orixás, mais do que Deus, sabe? É muita vaidade que está acontecendo isso aí. Isso vai ter uma consequência lá na frente. Você pode esperar isso, que vai ter uma consequência, vai. Isso vai ter uma consequência. Isso não fica, nada que nós fazemos fica impune, fica sem uma reverberação, sem uma consequência. Nós respondemos por tudo aquilo que nós fazemos, ainda mais quando a gente se traveste de alguma entidade, tá? Então, a minha mensagem de hoje nesse vídeo, para que ele não se torne tão extenso, né? Tome cuidado, bota a moringa para funcionar, bota a análise, analisa,
entende, usa da inteligência, será que a espiritualidade agiria daquela forma? Será que isso daí tem cabimento? Será que esse sujeito está nessa condição? Será que essa vaidade, essa arrogância é própria de alguém que é evoluído, que é alguém que está vindo para passar uma mensagem? Isso é muito sério o que estão fazendo com a mediunidade. É muito sério. Isso vai gerar uma confusão pior do que a igreja pentecostal já fez, do que a igreja católica já fez, sabe? De perseguição, de discriminação. Vai gerar uma consequência lá na frente. É lá na frente que o bagulho vai arrebentar. Tá? Porque vai todo mundo ter que responder por essa bagaça, por essa confusão, por essa salada que esse povo quer fazer, porque são vaidosos. Porque são extremamente vaidosos. Porque querem ser mais do que Deus. É isso que eles... Não vou nem falar que é mais do que o Exu, mais do que o Caboclo, mais do que o Preto Velho, mais do que o mentor. Tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa. Se perder os limites, né? As disciplinas, coisas que você demorava anos para fazer, hoje o cara vai lá, não, é na online, eu vou no online, vou lá no online. Você não é ninguém para me ensinar, quem é você? Eu vou lá no online, o cara vai lá me dar um curso e eu viro pai de santo e pago lá o curso pro cara lá. Aí ele pega o diploma e põe na testa e fica falando, sou pai de santo, 50 brajá ele põe. Eu sou dirigente, eu vou abrir o meu terreiro. Não, ele é o cara. Aí bota para resolver. É para botar para resolver. Porque enquanto tiver nesse auê todo, aí que quando ele vê que a espiritualidade não é nada disso, aí ele vai entender definitivamente o que rola, né? O que está por trás, né? O que a vaidade, a prepotência e a arrogância jamais vão fazer guarida para uma coisa dessa. Então, gente, o meu alerta é esse, ó, cuidado, analisa. Todos nós temos capacidade de analisar assim o que é verdadeiro e o que é palhaçada, né? Beleza? Então vamos tomar cuidado, mediunidade é coisa séria. Tá bom, gente? O meu Saravá Fraternos, aqui nós estamos na Choupana, todas as sextas-feiras nós temos gira aqui a partir das 20 horas. Eu vou colocar o endereço aí para vocês e aguardo quem quiser conhecer o nosso trabalho, conhecer o meu trabalho aqui. As portas estão sempre abertas, praticando umbanda tradicional. Tá bom? Muita luz, muito axé, meu Saravá Fraterno, e até o próximo encontro.